perdoa. Não bate, né? Talvez não bate, né? Mas quando vier, 16:13, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de mim de si próprio, mas dirá tudo quanto tiveres ouvidos e vos anunciará o que há de vir. Amém? Amém. Que Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Eu agradeço uma boa noite a todos, em primeiro lugar, em Cristo Jesus. Amém? A gente saiu já um pouco tarde, eu mesmo saí um pouco tarde de casa, para ter chegado no de dia, mas eu atrasei, e fico feliz de chegar aqui e encontrar todos com saúde. Amém? Com saúde e todos arraigados na palavra de Deus. É isso, né? Isso aí para mim é tudo. Eu fico feliz em ver o grupo de vocês. No momento nós estamos passando ali em Teresina por um desafio ministerial, entendeu? Mas eu creio que logo irá passar. Amém? Temos apertos ali, enfermidades e outras coisas mais, e alguns pontos que eu tenho que dar sempre assistência, que sofrer especial nessa parte. E quero dizer-vos que logo depois teremos oração pelos enfermos aqui, amém? Nós queríamos que vocês, nesse momento, em seus lares, quando vocês estiverem em oração, eu sempre vejo aquilo que o profeta nos ensinou. Não tem horários melhor para orar, senão nesses 3 horários, que é às 9 da manhã, às 3 da tarde, ao meio-dia e às 3 da tarde. Esses são os horários que o profeta de Deus disse que é o melhor horário para você tirar. Não é obrigado também você ore 9 horas, se você puder, meio-dia, se puder, e 3 horas da tarde, se você puder obedecer esses 3 horários, é bom. Mas se você obedecer esses horários, ele disse, com certeza, você se incluirá com todos aqueles que são abençoados e que são amparados pelas suas petições. É isso? É o horário melhor. Isso aí, desde uns 30, mais de 30 anos, nosso profeta ensinou isso. E eu tenho sempre, não vou dizer para você que oro os 3 horários, não, que seria uma mentira da minha parte. Mas no horário, sempre um horário eu reservo. Pode ser pela manhã, pode ser tarde, pode ser no tempo. E isso é muito bom. Não, você não vai ter também isso aí como uma doutrina para você. A oração é dom, é um dom de Deus. Coloque, há muitos que oram porque tem um dom de orar. Mas há muitos que não oram também, porque não tem dom de orar. Eles oram porque Jesus nos deu o mandamento para que nós uns pelos outros orar sem cessar. Mas tem aqueles que têm um dom. Eu digo que nós temos lá na igreja pessoas que têm esse dom de orar. É muito bom. É bom também dom de ler a Bíblia. Tem pessoas que leem 24 horas por dia a Escritura. Tudo são dádivas perfeitas de Deus. Então, quero que vocês lembrem do nosso Monteiro, ele está muito bem, está internado já mais de uma semana, praticamente. Ele deu suspeito de leucemia, e leucemia, como disse o programa, só com Jesus, amém? Aliás, toda a eternidade, só o Senhor Jesus pode dar fim nelas. Mas ele falando uma mensagem no fundo, ele toma aquela menina, ele disse que aquela menina estava com leucemia. Ele disse leucemia só com Jesus Cristo. O nosso irmão está com suspeita,
Hoje não podemos mais dizer que as pessoas são ladrões. Você não pode dizer que uma pessoa roubou algo seu. Você pode dizer que roubou, só que para a imprensa diz suspeita de roubo, nunca disse. É uma coisa que as coisas estão mudando hoje, né? Você sabe também que a nova Bíblia que está saindo agora não tem mais sangue. É só o sacrifício de Jesus. A palavra sangue não existirá mais. Na verdade, não se pode mais falar em sangue dentro da igreja. Mas você abre o jornal aí, as TV, você vê corpos estirados, banhados de sangue. Em cima das estradas, das rodovias. Então eles estão tentando tirar tudo isso por causa da nova Bíblia que está saindo pelo Vaticano. Vocês sabem que João Pereira de Almeida também era um sacerdote romano, um padre. E essa minha Bíblia aqui é a Bíblia mais próxima da verdadeira, do hebraico. E ela então tinha esse nome, E isso eu venho comentando hoje, dentro do carro, junto com um Cristina que veio com a gente, a Lete, minha esposa, nós vieram aqui. E eu comentava ali que a Igreja Católica é tão devota de São Francisco, E agora esqueceu o Francisco de Assis, e agora o Francisco é o Vaticano. Ele é que está mudando as escrituras todas. Ele chega a dizer, eu ouvi dizer, que Deus fracassou. Então ele está fazendo uma nova Bíblia, um novo livro. É isso. Então você está vendo essas coisas. Por um lado, se vê também o Evangelho sendo buscado, e por outro lado, se vê a igreja de Sal, a igreja de Pedro, a igreja católica romana, pervertindo mais e mais as Escrituras. Então quero que vocês, irmãos, lembrem do irmão das nossas orações, do nosso irmão Perote. Bom, não esqueça das nossas orações. Tudo é possível para aqueles que creem. Para aquele que crê. Nós somos gratos a Deus. Eu também agradeço aos irmãos as vossas orações. Eu creio que vocês lembram de mim, tanto quanto eu lembro de vocês também, como disse Paulo, É isso, Isso aqui é um selo. Então, nós tivemos aí, a minha sobrinha também ela foi trabalhada com Covid e, graças a Deus, já está bem melhor. Eu sei que eu quero dizer uma coisa para vocês, que esse vírus aí, Deus permitiu ele entrar. E ele veio para ficar. Quer dizer, não existe uma segunda. Não, existe o quê? Uma curva. Amém? Existe uma curva. Existe uma curva, como disse meu filho, que explicou direitinho, que tem essas coisas. Existe uma curva que ele vai, aí de repente ele desce e passa por onde ele passou, numa parte na baixa. Mas esta curva, e você sabe que também a mensagem do profeta tem uma curva. O profeta tem uma curva, ele disse, eu tenho uma curva. Esse ministério terá uma curva. É assim, o profeta de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, também vai estar retornando, amém? Então, todos esse vírus, ele tem uma curva, a curva do Covid-19, E isso é uma praga que Deus permitiu entrando no mundo para que o povo olhasse para cima, através de uma maca, deitado numa maca, morrendo, entubado, mas é o pensamento deles, e se ele falar, ele clama por Deus.
Mas antes disso, lá na mesa de bebida, de pinga, de cerveja, para rodear de mulher, né? E tudo, ele não está nem aí. Nem proteção ele usa, não. Então, esses tipos de pessoas chegam até a zombar essas coisas, né? E se vê, então, muitas coisas, sem contar com o modernismo. O modernismo que traz uma proteção, um zelo fora do comum, que devora Deus. Mas o irmão Brando prega na mensagem bem claro, dizendo na igreja, ele disse que não adianta fazer cidades debaixo do chão para se proteger. Não adianta. Não adianta também se proteger como pastor na igreja. Não adianta também tentar se proteger do doutor fulano de tal. O único refúgio, o único esconderijo é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E todos aqueles que são batizados no Espírito Santo estão imunizados. Amém. Amém? Amém? São imunizados. Então, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, procure, peça ao Senhor Jesus para lhe batizar. Amém? O novo não digo, pode você ter nascido de novo, mas ainda não foi batizado no Espírito de Deus. Então, muitos princípios que Deus venha nos ajudar nesse sentido. Amém? Pastor, mas que história é essa? Quer dizer que a pessoa, Jesus não disse: se não nascer de novo, não entrarei no reino de Deus. Sim, mas não é um processo. Né? Há muitos que nascem de novo, morrem, no sentido natural, né? Morre, às vezes nasce, caminha, um pouco de dia morre. Não é verdade? Mas para nascer de novo, a palavra do Espírito, amém? É bem aí onde você fica imunizado. Amém? Você pode ser religioso do jeito que for, a pessoa pode ser. Tanto faz de não perder o culto, andar todo na santidade, tudo e tudo, mas se não tiver o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo nada feito. Então, ele é que nos imuniza. Amém? Eu não estou dizendo que você, diz o Brando, não estou dizendo que você não possa ser infectado por algum vírus. Sim, porque nossa carne não foi redimida. Amém? Mas você está salvo. Amém? Essas coisas. Que Deus nos abençoe. Amém? Então vamos nos proteger. Não vamos achar que a coisa que o mundo é igual está do jeito que está. E você está vendo que essa coisa aí, essa revolta, vira-volta dele ali, está sendo horrível. E a máscara, nem as máscaras não vai conseguir nos proteger. Vai chegar um ponto que nem as máscaras. É tão claro que eles estão antecipando a vacina, irmão. Agora para janeiro, está indo aí, né? O órgão competente para esse assunto é quem vai dar, é a Anvisa, né? ela vai para janeiro, que a coisa está ficando feia. Não pode dizer mais também preto, que é o jeito não. Vai ficar falando por aí que a coisa está feia, não, é isso para você ser processado. Diga feio, bom? Feio, né? A coisa está mudando direto. Então, nós estamos então rapidamente aqui. Eu queria ler alguns parágrafos dessa mensagem aqui, intitulada Fazei muitas cobras no ar, deste lado. Vamos falar acerca, irmão, o profeta de Deus falando aqui. Essa boca de Deus, a Bíblia é a boca de Deus, a mensagem é a revelação da obra. O profeta de Deus falando acerca, do que nós estamos precisando hoje. Do que a igreja precisa hoje? O que a igreja precisa hoje? O religioso de logo é o Espírito Santo. Sim.
Mas a pergunta é coletiva, e o batismo ele é individual. Né? O que a igreja precisa hoje? O mensageiro fala, o que nós precisamos hoje na igreja? É de um despertamento. Despertar. Não ficar dormindo na doutrina. Eu sou da mensagem, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, eu creio no profeta desta era. Não, é despertar. Acordar. Se levantar-se. Acordar do sono. Sacudir-se e dar conta do dia em que você está vivendo. É disso que a igreja precisa. A igreja, quando estava em Gósen, ali ao lado do Egito, a igreja do Deus vivo, os hebreus estavam ali, eles foram despertos antes do juiz cair sobre o Egito. Antes do anjo da morte, que é esse filho, ele é um anjo da morte. Quem comanda ele é um anjo da morte. Para nós é um vírus, mas quem dirige ele é o anjo da morte. É quem direciona ele. Ele sozinho ele não pode se virar. O vento sopra para um lado, para o outro, mas ele tem uma vida dentro dele para tirar a vida das pessoas da terra. É um despertamento. Sacudir-se, se levantar, acordar do sono, se sacudir e dar conta do dia em que você está vivendo ou que estamos vivendo. Você observe bem, você, meu irmão, minha irmã, que está nesse nível despertado, está vendo despertado. Você pode ver o que está acontecendo. Você pode ver até mesmo os espíritos ao redor das pessoas, pela maneira que elas agem. Você pode ver. A pessoa só entra se quiser ver. Vê? Esse é o problema com a igreja pentecostal nesta noite. Esse é o problema com a igreja pentecostal nesta noite. Eles estão no terreno errado. Essa é a razão porque a igreja hoje à noite, as pessoas era errado e pessoas fizeram certas coisas. Agora não é errado, mas ele os faz de qualquer forma a coisa errada. Você está no terreno errado. Você está com a multidão errada. Quando eu estava lá com o filho lá na UPA, no hospital universitário, eu entrei, porque o vigilante, a secretária lá, não tinha para entrar. Eu entrei lá, conversei com ele, e ele disse, pastor, e vi ali poucas pessoas, são os três pacientes. E eu conversando com ele disse, pastor, o negócio aqui que coisa horrível, pastor. O médico veio fazer o exame de mim, e meteu um ferro no meu nariz aqui, né? E testou positivo para o Covid. Né? Mas só ele disse que eu já estava sarado. Eu já estava sarado do Covid. E agora vem esse outro problema sobre ele, né? Isso. Quando foi hoje, foi constatado, ele tomou uma bolsa de sangue. Ele disse, pastor, eu tomei uma bolsa de sangue e piorei. Eu ainda não tinha sentido dores, eu ainda não tinha sentido nada. E deu vontade de falar para ele, por que
você contou para o médico o que você fez. Mas Deus não permitiu que eu falasse. Inclusive a irmã Leve até falou com ele. Eu não falei, deixar Deus. Porque ele vai ter que confessar para o médico o que ele fez, por que ele está daquela forma. Muito bem. Então, às vezes você está no meio das pessoas e aquelas pessoas estão tudo errado e você se torna um errado junto com elas. Não é porque você queira estar ali, mas você está. O irmão Branco disse que Josafá, o maior erro dele foi ter feito um pacto com a carne. Ele não deveria ter feito. Ele não deveria ter se misturado com a multidão de Acabe. Ele foi errado, Josafá, o rei Josafá. Está vendo? Então, às vezes nós achamos que estamos certos, quando na realidade estamos errados. Está vendo? Muitos, aliás, mostre-me a companhia, mostre-me a sua companhia. E eu lhe direi quem você é. E deixe-me entrar em tua casa, deixe-me ver o que está sobre tua mesa, deixe-me ver ao entrar na sua casa e deixe-me ver o que está sobre sua mesa. Deixe-me ver como a Bíblia está, se sua Bíblia está marcada. Se sua Bíblia está marcada, opa, está bom aí, muito bom. Se sua Bíblia está marcada, hoje poucas pessoas crentes quase nem levam a Bíblia para a igreja, não levam a Bíblia para a igreja, quando nós deveríamos levar nossas Bíblias, não deixar em cima da mesa ou na estante. Deveríamos marcar cada leitura que o pregador traz sobre os A Bíblia, ela é a nossa companheira de 24 horas. E sempre um cristão nessa mensagem carrega a Bíblia e uma mensagem dentro da Bíblia. Israel levava a Bíblia com ele e levava os pergaminhos dos profetas com eles. É o que nós devemos fazer nesta hora de convite, nesta hora que o anjo da morte está operando e o anjo da destruição está operando no mundo inteiro. Deixe-me ver onde estão todas as histórias reais. Outra história. As suas revistas que você lê, deixe-me ouvir também os tipos de músicas que é tocada no meio de vocês, no rádio de vocês. Deixe-me ver que tipo de fotografia você tem em sua casa. Eu te direi o que você é, de que você é feito. Sim, Senhor. O problema do outro lado é? Os meus lá é uma estraladeira danada, parece que é pipoca. Muito bem. E eu direi de que você é feito. Tudo isso que eu vejo ali, eu te direi do que você é feito. Sim, Senhor. É disso que sua alma está se alimentando.
independentemente do seu testemunho, seus frutos provam o que você é. Amém? Nossos frutos, nossa atitude, nossa maneira de falar, de agir, você sabe. Por isso é que às vezes o profeta orava, muitas vezes dizia assim: Senhor, tire de nosso meio as indiferenças. Quantas vezes o irmão Brano ficava sozinho, falando sozinho, quando ele estava no meio de 3, 4, 5 pessoas crentes, e que assim as 5 pessoas tratavam assuntos pessoais da igreja e deixavam o profeta calado, para um canto. Abandonava o profeta e eles iam dialogar entre si e não ouviam mais o profeta de Deus, o pregador. Não é essa era que nós estamos vivendo? E o anjo do Senhor disse para ele, disse para o irmão Branham: assim as pessoas estão neste mundo. Eles não têm tempo para ouvir Deus, não têm tempo para ter companheirismo com Deus. Pede muito a Deus, fala com Deus, mas nunca deixam que Deus fale com eles. Que situação, sim, Senhor. É disso que sua alma está se alimentando. E seu testemunho, seus frutos provam que você é correto? Essa é a verdade. Sua alma se alimenta de algo. Nossa alma se alimenta da palavra. As pessoas, nós os cristãos, temos que saber o que é o pecado. O pecado, ele é como uma crosta que bate na parede, ele bate no nosso corpo físico e atinge a nossa alma. Está vendo? Atinge a nossa alma. Mas sendo confessado, a alma está o quê? Livre. As Escrituras dizem: todo aquele alma que pecar, esta morrerá. Ele não diz será morte, não. Morrerá. Isso está no futuro. Isto vem no dia do julgamento, no dia do juízo final. Seja qual for a característica de sua alma, isso é o que ela demonstrará. Foi por isso que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Agora, não são frutos. Hoje, generalizo todas as coisas. O mundo está dessa forma, generaliza tudo. A árvore só dá um tipo de fruto, não é verdade? Só a árvore só dá um tipo de fruto, não dá outro tipo de fruto. Você ouviu? Você já viu uma coisa importante? Ouça bem. Você já ouviu o balido de uma cabra? O irmão Nonato criava, que ele tinha uma criação de cabrito, e eu creio que aqui todos conhecem. E o mensageiro diz: o balido de uma cabra e de uma ovelha são quase a mesma coisa. Eu tenho ouvido cabras chorando quando agem como ovelha. É necessário um verdadeiro pastor de ovelha para saber a diferença do balido, que nós chamamos de berro, né? O boi está berrando, a vaca está berrando, né? Quando é assim que expressamos, né? A ovelha, o carneiro está berrando, né? Tudo. Então, o mensageiro diz: o pastor é necessário que o verdadeiro pastor, ele para saber a diferença entre um boi, uma cabra e uma ovelha. Você ouve uma cabra gritando, parece exatamente como uma ovelha.
Porém, um pastor de ovelha conhece a voz. Aleluia, amém? Conhece o falido, conhece o choro, ouve as palavras daquela pessoa. Não para o ovelha está se referindo em duplo sentido. Eu costumo dizer para as pessoas e não minto, e é sério. Eu ouço balidos, eu ouço conversa, eu ouço, eu vejo e tudo, mas infelizmente eu não tenho ordem de Deus para que Deus venha e eu venha descer além, cajado em tais ovelhas, porque não são minhas. Existe o Supremo Pastor. Ele é quem dá conta delas. E ele é quem desce o cajado. Tem homens que têm o nome de pastor e tomam herança, tomam como se fosse a herança dele e desce além. Não, tem que esperar no Senhor. Tem que esperar a hora de ele quebrar a perna de um. Ele sabe muito bem. Antes que você cortar o cabelo, o pastor de ovelha conhece a sua voz, isto é certo. Agora veja agora. Antes de que você cortar o cabelo, irmã, você se ajoelhou e orou por isso? Para ver o que o Senhor lhe diz sobre isso? Antes de colocar uma roupinha vulgar de aparência ímpia e pecaminosa, você orou? Você se ajoelhou para orar ao Senhor e perguntar se o que você está fazendo é correto? Ele não te condenou? Temos que você não haja orado. Você tinha sua ideia formada de orar antes de usá-la. Tem pessoas que oram, como para fazer tem pessoas que oram pensando em algo que deve fazer. Isso é certo? Estaria você disposto, como eu disse ontem à noite, e deixar Deus arrancar essa coisa de você? Tirar todos os seus direitos? Você diz, esses são os meus direitos. Coisa de você tirar todos os seus direitos, isso é meu direito. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou cristão, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou cristão. Faço o que eu quero. Tudo bem, mas estaria você disposto a renunciar esta coisa pelo reino de Deus? Se você é um cordeiro, você fará, e se você é uma cabra, não o fará. Então aí está o que você quer. Glória a Deus, amém? Há muitas pessoas nos ouvindo pela internet, do outro lado da conexão. E o mensageiro está pregando isso na sua igreja. Mas ali é o Evangelho. Essa que é a palavra correta. Mas pastor, eu agora, quando eu for orar, eu não vou mais pensar nessas coisas. Então agora você pode valer e gritar. Você pode agir assim, você pode comer da mesma grama que a cabra e a ovelha comem. E lá nas terras santas, há muito tempo eu vi um pastor e ele estava pastoreando ovelhas, cabras, jumentos, camelos, todos os mesmos, tudo no mesmo pasto. E eu perguntei, o que significa, pastor? O que significa isso, pastor? Ele respondeu,
O pastor é um criador de gado. Disse: como vocês chamam aí na América os seus vaqueiros, viu? E aí questionei. Bem, então, por que ele está apacentando cabra e tudo mais, tudo junto? Respondeu: isso é correto. Eu disse: entendo. Ele esclareceu: mas lembrando, eu quero dizer o senhor, quando chega a noite, todos ficam no pasto. Só um que não fica no pasto lá fora à noite é a ovelha. A ovelha vem direto, por ela mesma, vem direto ao aprisco do Senhor, ao seu curral. E eu não tenho para onde ir com o pastor, eu me deito junto à porta com elas. Lá fora no campo, à noite está o gado, está o jumento, está o camelo, está o demais animal que ele apacenta. Mas as ovelhas, que também estavam no meio de todos esses animais, elas à noite vêm sozinhas para o aprisco, isto é, para o curral. Assim é um verdadeiro cristão. Ele anda pelo mundo, ele vai lá fora, vai entre lugares escabrosos, ele entra pelo inferno, mas quando chega o entardecer, ele vem para o aprisco, porque ele é uma ovelha de Deus, ele não fica lá. Ele não tem nada a ver com política, ele não tem nada a ver com quem está certo, com o pegador errado, não tem nada a ver com a vida social de ninguém. O prazer do pastor, o prazer do supremo pastor, do pastor, é o que? Despertar a sua igreja, chamada eleita, a qual nos chama de noiva, disse o apóstolo. É isso que nós precisamos hoje. Precisamos mais de amor, precisamos mais afeto, nos aconchegar mais um ao outro, e tudo, não importa a cor, não importa a posição social, nem nada. O importante de nós é nos ajudar, e tudo, nós somos ovelhas. Mas nós estamos no meio de quê? De lobos. Nós estamos no meio de quê? De jumentos. Nós estamos no meio de quê? De camelo, de cavalo, de naves, e tudo enquanto coisas eletrônicas e dispositivos. Mas o nosso dever é estar no aprisco do Senhor. Jesus foi quem disse: convém o quê? Agregar, trazer a outro aprisco, qual somos nós. Mas o orgulho religioso, o orgulho que diz que vai para o céu e que é lei e que não é igual a fulano e ciclano, esse não é o Evangelho de Jesus. Isso não é ensinamento do Senhor Jesus. O que pede para nos despertar. Paulo, quando viu a igreja de Corinto, ele disse: o que foi que ela disse? Desperta do que dorme. O que ele estava falando? Os eleitos, os verdadeiros crentes da igreja de Corinto. Desperta do que dorme em os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isto é, e a revelação vai te esclarecer. A palavra Cristo significa revelação, significa unção do Senhor. Aleluia. Amém? É isso. Vamos terminar aqui. Vamos terminar aqui. Você sabe que há alguns tempos, soube de uma igreja no norte, na Indiana, que estava escolhendo pastor. E todo o grupo, quase 100%, votou unanimemente num moço muito novo, um jovem, de aparência muito bonita e alta, forte, de aspecto bonito. E perguntei a uma senhora idosa, interroga: como foi seu voto, senhora? E eu os vi dando ao irmão uma Bíblia, um dia, quando
trouxeram à igreja e lhe concederam o privilégio de ser o pastor dele. E ponto. Eu sempre disse que ele era um jovem para vocês. E ele era um jovem muito bonito. Continuei. Mas isso não é tudo, irmão. Não é tudo, não são belezas humanas. A questão é que ele prega. É como que os alimentos e os alimentos de algum tipo de programa de rádio. Algum alimento de revelação positiva assim. Ele fala de rosas, flores. E quem será o próximo presidente? Como ele pergunta. Em alguns jogos, ele participa de jogos de beisebol. Come peixe frito. E prega a palavra de Deus. Mas se posiciona por ela. Firmemente, sim, Senhor. E aí, este jovem diz, ele sabe pregar a palavra. E é junto com todos. Mas ele é muito jovem. Não tem a experiência da palavra como ela fala. Leva a igreja para os cantos, para os beisebol, para as festas de futebol society, né? Futebol society, futebol de poeira, ele leva a igreja para os retiros, e lá e tudo, aquela coisa, uma surreada danada, aqueles gritos. E o mensageiro disse que ele ainda não era um pregador. Ele se posicionava pela palavra, mas tinha essa direção. Ele ainda não sabia, ele não podia diferenciar a voz do balido de uma cabra e o balido de um ovelha. A experiência para nós, que somos ovelhas, sabemos muito bem a nossa posição e que tipo de alimento que nós estamos recebendo. Amém? É verdade? Que tipo de alimento nós estamos recebendo? Nosso profeta não deixa, olha, ele ensina tudo direitinho. Fora de interpretação. Problema, como diz o pregador conhecido meu, já partiu. Ele dizia assim, o diabo é que as pessoas colocam pensamentos contrários à palavra, contrários ao que não é a palavra. E a igreja é propícia a crer nessas coisas. E graças a Deus, nós estamos vivos. Amém? Nós estamos vivos, não porque merecemos, mas porque Ele tem tido misericórdia de nós. E cada dia que passa, nós temos o direito sempre de conversar com Ele, com o Senhor, e dizer, Senhor, desperta. Eu vou para o trabalho, eu vou para tal lugar assim. Ó Senhor, abre meus olhos, faça como o Senhor fez com os jovens de Jabes. Abre os olhos, que ele possa ver o que Amém, irmãos? Nós temos Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue se revelando cada dia em nosso vida. Já que estamos crendo na mensagem do Filho do Homem. Amém? A manifestação do Filho do Homem em nosso meio. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Nós vamos por pé, vamos fazer a oração. Aleluia. Você já dá para essas escrituras aí, São Mateus 26, 16, tá bom? Depois de São João 13, você vai abrir também. Vamos orar, nosso Deus. Senhor Jesus. Neste momento, Pai, nós te louvamos e te adoramos. Te amamos, Senhor, pela infinita graça e o grande amor que você tem tido para conosco, com toda a paciência, Pai. Neste momento, iremos até esta mesa, ó Deus, onde está o símbolo do Senhor, daquele grande dia, Senhor. Ali estão os emblemas, o cálice, o vinho, a palavra e o pão, Senhor, o pão simboliza o teu Senhor.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor leve seus filhos para que cada um participe, para que o nosso companheirismo continue, ó Deus, e cresça assim nesta fé maravilhosa. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler para mim. Mateus 26, 27 e 28. E quando comigo, Jesus tomou o pão e, abençoando o partiu, o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando a toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhes disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse: entendei o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E na verdade digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Graças a Deus. Pode sentar, meus amados, e vamos ficar em atitude de oração, enquanto tomo o vinho e são apresentados ao Senhor. As Escrituras diz que ele tomou o pão, deu graça. Senhor Jesus, muito obrigado. Ó Deus, mais uma vez, neste momento, rogando a tua bênção deste pão, que o Senhor santifique. Em nome de Jesus Cristo. Deus poderoso, que está usado pelo vinho, o Senhor santifica para o serviço, no nome de Jesus Cristo. Amém.